nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Pai Santo, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra. Meu Deus, abençoa o Teu servo, irmão Mateus, que ele venha ser um instrumento do Senhor nessa noite para falar com a Tua igreja. Nós pedimos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Quantos aqui tiveram uma semana abençoada? Glória a Deus. Irmãos, eu fui convidado para trazer uma reflexão na noite de hoje. Eu fui chamado ontem, depois do Jogo do Brasil. Primeiramente, que jogo horroroso, né, irmãos? Deus tenha misericórdia do Brasil nessa Copa. Mas quero compartilhar com os irmãos uma palavra curta, uma reflexão, porque nós temos uma programação especial para o culto de hoje. Então, abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Reis, capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Amém? Quantos acharam? Digam glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Quem está esperando a mídia, diga Jesus é bom. Eita glória, Deus tem misericórdia. Todo mundo colocou lá? 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao 7, diz assim, irmãos: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Pode se assentar. Irmãos, esse é um texto muito conhecido, e é justamente nesses textos que nós vemos que a vida nem sempre ela segue como nós planejamos. A vida nem sempre segue como planejado. Existem momentos em que nós enfrentamos crises, existem momentos em que as portas vão se fechar, existem momentos em que as fontes vão secar, existem momentos, situações em que a gente vai pensar que não tem solução. E quando nós chegamos em 1 Reis capítulo 17, era exatamente isso que estava acontecendo nos dias de Elias. Como nós lemos um pouco aqui no texto, o povo de Deus tinha se afastado de Deus e começaram a confiar em Baal, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade para o povo ímpio. E Deus pede ao profeta Elias para que mande uma mensagem, um juízo para aquele povo, dizendo que não choverá. Como nós lemos no verso 1, Deus disse que não ia chover naquela terra. Então, irmãos, naqueles dias a seca chegou, as plantações começaram a morrer, os recursos começaram a diminuir e uma crise se instalou naquela nação. É justamente nesse cenário que Deus dá para Elias uma ordem. Deus dá para Elias uma ordem. E eu sorri um pouco porque quando eu ministrei da última vez no sábado, eu ministrei para os irmãos aqui que Deus dá uma ordem para a gente em tempos de crise. Deus dá uma ordem para a gente quando nós estamos em momentos difíceis. E nesse tempo difícil,
E alguns estudiosos vão dizer que ele se situava na região dos vales. Era um lugar isolado, era um lugar escondido, onde não havia cidade, onde não havia pessoas para ajudar Elias naquele momento difícil que ele estava passando. Então, em primeiro momento, nós pensamos que não seria um lugar ideal para sobreviver, mas Deus manda ele para o ribeiro de Querite, porque era ali que Deus tinha um propósito para cumprir na vida dele. Irmãos, Deus não depende das circunstâncias para cuidar de seus filhos. Eu ministrei isso também. Deus não depende se é tempo difícil, se é escassez, se é seca, se as plantações morreram, se os recursos acabaram. Deus não depende das circunstâncias para cuidar dos seus filhos. Nós temos que nos lembrar disso. E quando Elias ele chega no local determinado que Deus mandou para ele estar, ele descobriu que Deus já havia provido algo que ninguém poderia imaginar. Irmãos, Deus não trabalha preso aos nossos cálculos. Deus não trabalha preso às nossas estratégias. Deus não trabalha preso aos nossos recursos, ao que nós temos, ao que nós não temos. Deus não está ligado a isso. Muitas vezes nós esperamos que Deus age de uma forma, mas Ele nos surpreende agindo de outra maneira. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós não enxergamos uma saída, Deus já está abrindo o caminho. Quando nós não enxergamos recursos, Deus já deu a provisão. Deus já proveu. Deus costuma agir além da lógica humana para cumprir seus propósitos e para cuidar daqueles que confiam nele. E é justamente, irmãos, nesse texto de um Deus que é imprevisível que eu quero mostrar para os irmãos duas verdades sobre o agir imprevisível de Deus. Hoje nós estamos falando de um Deus que usa o improvável para realizar o impossível. Então, em primeiro lugar, nesse texto nós vemos que Deus age da forma que não imaginamos. No verso 6 vai dizer: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Irmãos, Elias jamais imaginaria que os corvos o sustentariam naquele tempo difícil. É engraçado porque os corvos, segundo a lei de Moisés, eram um animal impuro. Deus ele poderia ter pedido para um sacerdote ir lá servir Elias. Deus poderia ter pedido para anjos irem lá servir Elias, para alguém piedoso ir até ele e o servir e o alimentar. Mas Deus envia justamente corvos, animais impuros, para levar para ele pão e carne de dia e de noite. Isso nos mostra que Deus escolheu um método além da lógica humana. E Deus continua trabalhando, irmãos, além daquilo que nós conseguimos compreender. Muitas das vezes nós esperamos uma resposta específica do jeito que nós queremos. Muitas das vezes nós até imaginamos a palavra que Deus irá nos falar. Mas Ele não trabalha de acordo com os nossos métodos. O Senhor, Ele escreve outro caminho para nós. O que parece improvável para nós continua sendo possível para Deus. A crise, irmãos, ela não impede o agir de Deus. Se o dólar aumentar, Douglas, isso não impede o agir de Deus. Se as contas subirem, isso não impede o agir de Deus. Se os recursos esgotarem, se a demissão bater à sua porta, se uma notícia ruim chegar à tua casa, tempos difíceis não impedem o agir de Deus. Nós temos um Deus que trabalha com o improvável. Ele trabalha com o impossível. E Ele faz acontecer. Nós vemos nesse texto que Deus cuidou de Elias todos os dias. O pão chegava de dia, mas não somente isso. Deus mandava também pão e carne de noite, mostrando
mostrando que Deus é um Deus que se importa com seus filhos, alimentando de dia, alimentando de noite, cuidando, não se esquecendo dos seus problemas, não se esquecendo das suas dificuldades. Deus é um Deus que provê constantemente para os seus filhos. Deus é um Deus que protege constantemente os seus filhos, independentemente se os tempos são difíceis ou não. Em Jó, nós aprendemos que Deus, ele alimenta até os filhotes dos corvos. Se a mídia puder colocar para mim um versículo, Jó capítulo 38, verso 41. Vamos esperar um pouco. Jó capítulo 38, verso 41. Amém? Glória a Deus. Será que você é mais rápido que os meninos? Glória a Deus. Eu vou procurar, irmãos. Jó capítulo 38, verso 41. Achou? O texto diz assim: quem prepara aos corvos o seu alimento, quando seus pitainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer. Jó está dizendo: quem é que leva alimento para os corvos? Quando os seus filhotes andam por aí sem ter o que comer, é Deus que leva. Deus está questionando Jó: quem é que alimenta os corvos? Sou eu. O Deus que alimenta os corvos é o Deus que manda os corvos alimentarem Elias. O Deus que sustenta todas as coisas, irmãos, vai fazer de tudo para que a provisão chegue a você. Seja por qualquer instrumento, seja por qualquer ferramenta que pareça inadequada, que pareça estranha, mas o Deus que provê e sustenta, ele vai fazer com que a provisão chegue até a tua casa, chegue até a tua família, chegue até a tua empresa. Louvado seja o nome do Senhor. A providência de Deus muitas vezes chega por caminhos que jamais imaginamos. Por isso eu quero encorajar vocês: confie no Senhor. Muitas vezes nós estamos em tempos difíceis, nós precisamos confiar no Senhor, mesmo quando a gente não entender como Ele fará. Então, em primeiro lugar, Deus age da forma que não imaginamos. Em segundo lugar, Deus usa o que não imaginamos. No verso 6, mais uma vez, ele diz que os corvos levaram pão e carne para Elias de dia e de noite. Irmãos, Deus sustentou corvos para sustentar Elias. E eu consigo lembrar de outros textos na Bíblia que ele usou de ferramentas improváveis, estranhas, inadequadas, para que a sua voz alcançasse os seus filhos. Nós podemos lembrar de Balaão. Balaão não ouviu a voz de Deus, mas o que Deus fez para que ele ouvisse? Ele usou uma jumenta. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Como assim? Um animal falando? Mas é assim que Deus faz. Deus usa aquilo que parece extremamente improvável, impossível para nós, para falar conosco. É assim que Deus age. Nós podemos lembrar também de Pedro, quando o galo canta, desperta a consciência de Pedro, e ele se lembra de que Jesus falou com ele, que ele negaria Jesus antes do galo cantar. Então Deus usa um instrumento, uma ferramenta extremamente comum dos nossos dias, um instrumento rotineiro, ordinário, para nos lembrar e nos passar uma mensagem poderosa. Nós não podemos desprezar, irmãos, as coisas comuns, rotineiras e ordinárias, porque talvez seja nelas que Deus queira falar conosco com uma mensagem poderosa. Eu posso lembrar também de quando Jesus entrou com um jumentinho em Jerusalém. O texto da entrada triunfal. Como uma entrada pode ser triunfal com Jesus montado em um jumentinho? Jesus, irmãos, eu tenho certeza que ele poderia ter usado qualquer cavalo da melhor espécie. Qualquer cavalo da melhor espécie, da espécie mais rara. Mas ele escolheu justamente aquele jumentinho, o Rei dos Reis entrando, fazendo a sua entrada triunfal
usando um instrumento extremamente simples, que ninguém dá valor. Deus usa instrumentos simples e que ninguém dá valor para falar conosco. Deus usa aquilo que nós não imaginamos. E Deus continua usando, irmãos, meios inesperados para cumprir seus propósitos. Mais uma vez, o Senhor não depende de recursos que consideramos ideais para realizar a sua vontade. Nós não podemos limitar o agir de Deus com os nossos cálculos. Nós não podemos limitar o agir de Deus com as nossas contas. Ah, não vai dar. Aí eu fiz os cálculos, eu fiz a soma e a conta não bate. Nós não podemos limitar Deus com aquilo que nós temos, nossos recursos. Porque Deus é Deus e Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o dinheiro. Tudo pertence a Ele. Todo recurso vem dele. Ele continua usando o improvável para realizar o impossível. Então, já concluindo, Elias estava em um lugar improvável, mas a provisão veio por meios improváveis. Deus realizou algo que ninguém podia prever, e é assim que o Senhor age. Ele abre um caminho onde não tem um caminho. Ele manda recurso onde há escassez. Onde tudo parece impossível, Ele manifesta o seu poder. Eu quero concluir lendo para os irmãos 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Talvez hoje, irmãos, você esteja diante de uma situação que parece não ter solução, não ter alguma resolutividade, mas lembre-se de que Deus não está preso à lógica humana. Deus não está preso às circunstâncias. Não trate Deus de acordo com as circunstâncias, irmãos. Trate as circunstâncias de acordo com o tamanho do Deus que você serve. É assim que você deve fazer. O Deus que enviou corvos para sustentar Elias continua fazendo acontecer o imprevisível na vida daqueles que confiam nele. Essa é a mensagem que Deus quer falar conosco hoje. Deus que usa de coisas improváveis para realizar o impossível. Deus que age da forma como não imaginamos. E o Deus que usa aquilo que nós não imaginamos para prover e nos sustentar. Por isso eu quero encorajar a igreja hoje. Confie no Senhor. Independentemente da situação que você esteja vivendo, independentemente do quão difícil é a sua causa e de quão improvável pareça ser a sua situação, confie no Senhor. Porque Ele irá mandar os corvos irem até a tua casa. Ele utilizará de recursos simples, ordinários, comuns, rotineiros, que você nem imagina, para que a bênção chegue até você. Ele não age da forma que você pensa. Ele sempre nos surpreende. Confie no Senhor. Amém? Levante-se, vamos orar. Se você tem alguma causa complicada, alguma causa complexa que você pensa que não tem solução, que você pensa que é impossível, se você recebeu alguma notícia ruim, se você recebeu algum diagnóstico ruim, se alguma notícia ruim chegou até a tua casa, a tua família, eu encorajo você nessa noite a orar a esse Deus que tudo pode fazer, a esse Deus que utiliza de qualquer ferramenta e qualquer recurso para que a bênção chegue até você. Amém? Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é bom em todo momento. A sua misericórdia dura para sempre. A tua fidelidade, meu Deus, não tem fim, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que age, meu Deus, que usa, Deus, as coisas improváveis desse mundo, dessa vida, para realizar o impossível, meu Pai. Por isso eu quero orar, Deus, em prol dos meus irmãos aqui, Deus, da Igreja do Brasil para Cristo, meu Pai. Seja qual for a causa, seja qual for a situação, meu Deus, seja a falta de recurso, seja, meu Deus, a insegurança, meu Pai, seja, meu Deus, Pai, a falta de confiança, uma notícia ruim, um diagnóstico, Deus, que trouxe o mundo deles abaixo. Eu peço ao Senhor, meu Pai, aumente a confiança dos seus filhos, aumente a fé dos seus filhos,
Senhor provê, o Senhor sempre provê, o Senhor continua provendo para nós nos dias de hoje. E que o Senhor utilize, meu Deus, de instrumentos que nós consideramos, Deus, inadequados. Meu Deus, não importa qual seja a ferramenta, meu Pai, mas nós queremos crer e confiar que o Senhor, Deus, utilizará, Deus, seja qual for a forma, Deus, para a provisão chegar, Deus, às nossas vidas. Meu Deus, eu quero encorajar, Deus, os seus filhos aqui, meu Pai, a confiar de que o Senhor age de uma forma que nós não imaginamos, e de que o Senhor usa, Deus, aquilo que nós não pensamos, Pai, para que a provisão chegue, para que o Senhor nos sustente, para que o Senhor continue, Deus, nos fazendo ficar de pé, nos fazendo ficar firmes, Deus, em meio às batalhas dessa vida, em meio às lutas, em meio, Deus, a todas as situações difíceis, a escassez, as circunstâncias difíceis e situações, Deus, em que as crises chegam, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, sustente os seus filhos, meu Deus, aumente a fé dos seus filhos no Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, agradeço por tudo. Amém e amém, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome